Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora para paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo, com muita alegria. Viva! E hoje eu vou ter a grande alegria, estou muito feliz que hoje eu vou conversar com o nosso queridíssimo Domingos Cunha e a gente vai falar sobre a criança divina à luz do Eneagrama. Domingos Cunha é um grande parceiro nosso aqui da Unipaz, um grande mestre do Eneagrama. E para quem não conhece o Domingos Cunha, ele é filósofo, educador, terapeuta, escritor e facilitador de Eneagrama para jovens e adultos. Domingos criou a metodologia transformativa Eneagrama Shalom e há 30 anos facilita vivências de crescimento pessoal em grupos no Brasil e em Portugal. É cofundador do Instituto Eneagrama Shalom, o IESH, e cofundador do FESH, Formação de Facilitadores do Eneagrama Shalom. É autor e coautor de vários livros sobre Eneagrama, palestrante internacional, é criador e cofacilitador da jornada Enea Santiago, o Eneagrama pelo Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e Eneagrama na Aldeia, anualmente realizada nas montanhas de Portugal. Que maravilha, que delícia que deve ser tudo isso ao seu lado, padre. Eu estou muito feliz de ter você de volta aqui no Mutantes. Para a gente é uma honra, uma alegria. E estou muito feliz com a conversa que a gente vai ter hoje sobre a criança divina, né? Fazendo essa simbologia com essa reta final de ano. Estamos gravando esse episódio em dezembro de 2025, então fazendo essa ponte linda com a energia crística que o Natal nos remete. E muito feliz, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui ao Eneagrama. Você, grande mutante atuante no mundo. Viva, querido! Que bom, Vivian, que bom. Um grande abraço, um abraço para todas as pessoas que nos acompanharem. Realmente é uma alegria, neste tempo de Natal, podermos conversar sobre a criança divina e como o Eneagrama nos ajuda a perceber o rosto e as sutilezas dessa criança divina. Que bom. Que bonito. Estou muito feliz com essa conversa, que já me emocionei. Quem me acompanha aqui sabe que eu me emociono mesmo, que é um tema mais lindo que o outro. E esse da criança divina é algo que realmente eu acho que me emociona muito, sabe, padre? Porque me remete muito a um lugar da pureza, né, que habita em nós, assim. Eu acredito muito nessa virtude e eu vejo ela como uma das mais sagradas, assim, que eu acho que tem aí um convite para a gente resgatar, né, com essa criança divina. Com certeza, e o Eneagrama é um mapa da personalidade e todos nós conhecemos o quanto ele é profundo, prático e preciso para nos ajudar a entender os nossos comportamentos inconscientes, como nós funcionamos, mas a grande riqueza do Eneagrama está em ser um mapa da essência. E podemos talvez dizer mais, olha, hoje mapas da personalidade nós temos muitos. Tem muitos mapas da personalidade à nossa disposição, mas mapas da essência temos muito poucos. E infelizmente os poucos que temos muitas vezes estão perdidos aí nos porões das tradições espirituais. Aí a excelência do Eneagrama aparece de uma maneira mais brilhante ainda, quando nos traz, nos resgata esse mapa da essência, um mapa da criança divina, da centelha divina que cada um de nós é. Esse é o convite, né, padre? Mas eu acho que vamos começar. Eu gosto sempre de trazer justo esse conceito inicial do tema que a gente traz. Se a gente for explicar para alguém assim, né, um lugar realmente até conceitual,
Porque depois a gente pode fazer esse paralelo com a criança psicológica e a criança ferida, né? Que muita gente fala, né? A psicologia traz muito. Mas se a gente fosse falar assim para o nosso público, para o nosso ouvinte aqui, padre, o que é essa criança divina, né? Que está em todos nós, não só na criança, né? Em si. Em todos nós, claro. Olha, eu sempre gosto de uma poesia de Fernando Pessoa que diz assim: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Uau. Então essa poesia nos fala aí simbolicamente, de alguém que ficou perdido. Mas esse alguém que ficou perdido em algum momento da nossa jornada, esse alguém é a nossa verdade, aquilo que nós somos de verdade. Então, quando falamos de criança, falamos da nossa essência. No Enneagrama chamamos de essência. A essência, por definição, é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser o que é. Uau. Então é aquilo que nos define, que constitui a natureza da nossa natureza, a nossa verdade fundamental. A criança divina é isso. E à luz do Enneagrama e da psicologia e da espiritualidade, né? Quando falamos de criança divina, falamos de uma manifestação de um ser superior, do absoluto, do Criador, de Deus, conforme cada um quiser chamar, essa presença do divino em nós. Cada um de nós é uma emanação, uma centelha, uma manifestação desse ser superior, absoluto, divino. Na linguagem judaico-cristã, dizemos que cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. E a palavra imagem quer dizer que somos como Deus. E a palavra que foi traduzida por semelhança ao pé da letra no hebraico significa como um espelho. Quer dizer, quando nós olhamos para nós, quando olhamos para o outro, temos um espelho onde podemos ver Deus. E essa é a beleza desta simbologia da criança divina. Claro que essa criança divina foi ferida no confronto com o mundo das limitações e das contingências. Essa criança que antes vivia uma experiência de amor incondicional, de segurança total, de valor absoluto, essa criança se confrontou com carências, com falta de amor, com falta de proteção, com falta de reconhecimento do seu valor. E aí, essa ferida, essa dor, cria uma máscara, cria uma defesa, né? Chamamos personalidade. A personalidade, como dizia Cláudio Naranjo, é a loucura que nós inventamos para sobreviver. Foi uma tentativa de proteger essa ferida. Mas, na realidade, além de proteger a ferida, também escondeu essa criança divina. E a gente acabou se apegando à máscara, à personalidade, e corre o perigo de esquecer essa criança divina, essa natureza profunda que cada um de nós é. Tem um monge antigo que dizia: conhece-te a ti mesmo, porque és a minha imagem, e assim hás de conhecer a mim de quem és imagem. Em ti tu me encontrarás. Dizia Guilherme de Saint-Thierry. Quer dizer, na medida em que nós nos conhecemos na nossa verdade profunda, nós encontramos Deus, o divino, em nós, né? E esse é o grande desafio, e este tempo de Natal é propício para isso, né?
É o grande convite, né? Eu nunca esqueço uma aula de física quântica que eu tive na Unipaz com o Francisco de Biasi. Acho que isso foi no FHB, Formação Holística de Base, há muitos anos, mais de 10 anos. E nunca esqueci daquela frase, e é totalmente isso que você está, né, trazendo, e acho que é o convite de inspiração dessa nossa conversa aqui hoje, que a meta da vida é relembrar a divindade que nos habita, né? É. Relembrar, eu gosto da palavra recordar. De novo, coração, dar. Dar de novo ao coração a verdade que lhe é natural, né? A natureza profunda que explica a sua identidade. A personalidade é algo que nós construímos inconscientemente. A essência é algo que nos foi dado gratuitamente pelo divino, né? Jung dizia, nós nascemos originais e morremos cópias. Sim. Nascemos originais, nascemos com essa essência sagrada e depois viramos cópias, caricaturas. E triste sorte a nossa se for assim. Mas o mesmo Jung também dizia, ao longo da vida nós temos a possibilidade de exercitar, de cultivar um lugar chamado consciência. E a consciência nos permite primeiro recordar, resgatar essa essência que nós somos e ao mesmo tempo também perceber as habilidades que a personalidade nos deu para sobrevivermos neste mundo. Podemos dizer a personalidade é a roupa de astronauta que nos foi dada também para a gente fazer esta viagem, não é? Para que a nossa essência seja protegida. A diferença está aí. Se a personalidade serve para proteger e para ser o meio de transporte e o meio de expressão da essência, ou se a personalidade acaba abafando, escondendo, sufocando a essência, né? Então é essa mística bonita. Muito linda. E Domingos, meu querido, e você acompanha, né? Você vem nesse processo lindo com o Enneagrama, acompanhando pessoas há mais de 3 décadas já, né? E sim. O que se percebe assim que acontece assim, né? Quando essa personalidade, esse adulto perde o contato com essa criança divina, perde o contato com essa criança essencial, né? Enrijece, né? Esse ser. Olha, a primeira imagem que me vem é uma fonte que seca, ou um rio que seca, porque perdeu o contato com a fonte, com a origem, né? E a personalidade é isso. Nós falamos de paixão, né? E paixão no grego vem de pathos. Pathos significa doença, patologia. E em latim, passio significa sofrimento. Quer dizer, quando nós ficamos no domínio da personalidade, das paixões, o que é que vem? Vem adoecimento físico, emocional, mental, espiritual. Vem sofrimento, vem isolamento, vem ego, solidão, centramento em si, e aí a gente desconecta da fonte, da origem e seca. Nós secamos por dentro e a vida seca à nossa volta, não é? Essa reconexão ou esse recordar da fonte é a possibilidade de fazer a vida renascer, ou de sentir a vida renascer dentro de nós e transbordar a partir de nós, né? Eu lembro uma frase de Rumi, o grande místico do islamismo, que dizia: nós não precisamos buscar o amor, nós não precisamos buscar a essência. E ele continua dizendo: nós precisamos apenas derrubar as barreiras que erguemos dentro de nós contra o amor.
A personalidade e a história dos nossos traumas, os mecanismos inconscientes que nós criamos, são barreiras que impedem o amor de fluir, a essência de fluir. E o trabalho de autoconhecimento é o trabalho para derrubar, flexibilizar essas barreiras. Quando essas barreiras são flexibilizadas, o amor brota, porque ele está lá, a fonte está lá, a fonte está dentro de nós, né? Rumi também dizia, a fonte tem sede de quem tem sede. Quer dizer, nós temos essa busca pela fonte, a fonte capaz de saciar todas as nossas sedes. Mas, no fundo, essa fonte que está dentro de nós, ela nos atrai, ela nos chama, ela vai nos atraindo. E a gente, às vezes, por caminhos tão diferentes, vai sendo atraído por essa fonte, né? É a fonte da essência, a presença misteriosa, silenciosa e amorosa do divino em nós. Que bonito, que bonito. É isso, né? E a gente já falou que esse é o grande convite, né? E como que o senhor acha que uma pessoa que se distanciou dessa essência... Essa é uma pergunta muito ampla e muito vasta, né? Que eu sei, mas assim, para a gente trazer em síntese aqui, que essa pessoa possa recordar, até no lugar assim, né? De deixar assim, pinceladas, gotas, talvez até práticas mesmo, assim, para quem está nos ouvindo, né? Porque eu acho que essa ponte com o nosso, essa criança divina, essa criança essencial, é o que, no fim das contas, acredito eu, que traga o sentido da vida, né, padre? Traga o sentido da conexão. A missão de vida, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, o projeto de vida e o caminho da nossa realização, a felicidade autêntica, plena, vem desse recordar da nossa essência, da criança divina, né? E eu voltaria nessa frase do Rumi, né? O nosso trabalho principal é derrubar as barreiras, é desconstruir as máscaras, é tomar consciência de que aquilo que nós, durante muito tempo, acreditávamos que éramos, não é de verdade, é uma máscara. E perceber que por trás dessa máscara existe algo. Tenho uma frase de Tomás de Aquino, que foi o grande nome aí do pensamento cristão ocidental, que ele dizia assim: quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu descubro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento do meu existir. Nossa! Então, o caminho, Vívia, é o caminho do autoconhecimento. Primeiro, eu preciso me perguntar quem sou eu. Porque enquanto eu não fizer essa pergunta, eu continuo na ilusão de achar que eu sou aquilo que na realidade eu não sou. Eu acredito numa máscara que eu sou, na máscara que eu inconscientemente criei para me proteger, para ser aceito pelos outros. E eu acabei acreditando nessa mentirinha que eu criei para mim e para os outros. Isso é o que chamamos de personalidade. Um dia eu começo a desconfiar. E claro que essa desconfiança certamente vem em momentos de sofrimento. Quando a gente quebra a cara, ou melhor, quebra a máscara, né? Quando aquela defesa deixa de funcionar, quando a armadura deixa de funcionar, e aí a gente vai atrás. E o ir atrás é para dentro, a viagem é para dentro e o caminho é pelas sombras. A gente começa a revisitar as nossas sombras, isso é doloroso.
Sim. E a gente começa a se deparar com sombras terríveis, assustadoras, o que chamamos paixões no Enneagrama, medo, ira, luxúria, preguiça, gula. A gente se depara com isso e se assusta. E aí a gente precisa aprender a dialogar, a conversar com essas paixões. E depois, quando a gente domestica essas paixões, a gente percebe que por trás delas tem algo muito maior. Isso que chamamos de essência, de criança divina, de estado emocional das virtudes ou dos atributos divinos que o Enneagrama fala. Eu lembro, Vivian, de uma parábola dos monges, os primeiros monges do cristianismo, chamados padres do deserto. Eles diziam assim: um rei tinha um tesouro e roubaram o tesouro do rei. O tesouro era a menina dos olhos do rei e roubaram esse tesouro. E o rei ficou angustiado, ficou triste, uma tristeza inconsolável. Aí chamou o filho, o único filho que ele tinha, o filho querido, e disse: meu filho, você sabe o quanto eu estou sofrendo por roubarem o meu tesouro. Por favor, filho, vai procurar o tesouro. E o filho saiu pelos campos, pelas cidades, pelas florestas, passou muito tempo. E muitos meses depois, quando o pai já estava desesperado, avistou o filho voltando, se animou, mas quando o filho se aproximou, o pai percebeu que ele vinha de mãos vazias. E o pai disse: meu filho, cadê o tesouro? E o filho disse: papai, eu não encontrei o tesouro. Eu andei campos, cidades, montanhas, florestas, mas eu não encontrei o tesouro. E o pai, desesperado, disse: meu filho, que é isso? Você passou tantos meses, eu aqui desesperado, esperando a sua volta, trazendo o tesouro, e você volta de mãos vazias. O que é que você fez durante este tempo? E o filho disse: olha, papai, o tesouro eu não encontrei, mas eu fiz uma coisa fantástica. Eu aprendi a conversar com os cachorros. O quê? Sem vergonha, safado, vagabundo, você sabendo que eu estava desesperado para reaver o tesouro e você fica perdendo tempo conversando com cachorros. Embora, expulso do palácio, você não é mais meu herdeiro, acabou. E aí o filho, deserdado, expulso de casa, andou vagando pelas cidades, pelos campos, pelas florestas. E um dia, atravessando uma floresta, ele foi preso, surpreendido por um grupo de salteadores que espancaram o rapaz, amarraram ele e jogaram numa gruta. E quando o rapaz caiu, estando todo lá no fundo da gruta, aí ele se assustou, porque no fundo da gruta estava cheio de cachorros. Cachorros ferozes que avançaram em cima dele, e ele ficou apavorado. Mas depois ele lembrou: peraí, mas eu sei conversar com os cachorros. E ele começou a conversar com os cachorros. E os cachorros foram amansando, domesticando, e aí ele se encantou. Ele viu atrás dos cachorros o tesouro do pai. E aí ele entendeu: os cachorros estão aqui exatamente para proteger o tesouro. E mais, agora eu entendo porque é que os cachorros são ferozes, porque o tesouro é muito valioso. Mas ele conseguiu domesticar, ele conseguiu levar o tesouro de volta para o pai. Então é uma parábola sobre o autoconhecimento, essa busca do tesouro perdido, que é a criança divina. Com certeza, que bonito. Bem bonito mesmo, até porque é o que o senhor falou, né? É o nosso grande tesouro. E eu digo assim, né, padre? Eu falo, esse caminho
me corrija se eu estiver errada, porque é para os corajosos, né? Eu falo por mim, eu nunca me esqueço, eu compartilho aqui com o nosso ouvinte que o Enneagrama, de fato, o senhor começou essa conversa falando que existem muitas ferramentas, e para mim, Vivian Amarante foi a ferramenta mais profunda de autoconhecimento. Eu sou muito grata do Enneagrama ter entrado para a minha vida através da Unipaz, através do senhor, assim, sabe? E nunca me esqueço, assim, porque é o que o senhor falou, é um desafio olhar para essas sombras. Eu nunca esqueço, mas eu chorava quando o senhor foi falando do meu Eneativo, mas eu chorava, eu falava, meu Deus, e era tão eu, né? Mas foi tão importante, é transformador, né? No começo eu falei da sua apresentação falando de, né, que o senhor foi criando essa metodologia que são transformativas, e é muita transformação. Eu sou muito grata o quanto eu aprendi sobre mim mesma, de fato, à luz do Enneagrama, assim. E, de fato, é um convite que precisa de coragem, né, padre? Porque precisa é uma travessia, né? Esse mar das sombras, né, da inteireza do nosso ser, é muito profundo, mas é muito importante, né? Eu acho que é o investimento mais importante que a gente tem a fazer nessa vida, né? Com certeza. Olha, eu diria que é uma travessia, inegociável, inalienável, intransferível. E nós pagamos ou pagaríamos um preço alto, ou quem não faz essa travessia acaba pagando um preço muito alto. Sim. Em termos de saúde física, emocional, mental, espiritual. O preço da própria vida, o preço de não encontrar a sua missão de vida, o preço da não realização, né? É um preço muito alto. Exige coragem, com certeza, porque a gente se afeiçoa à personalidade, né? A gente se apega. Isso é confortável, isso traz ganhos, né? Traz ganhos, com certeza. Só que esses ganhos são tão mesquinhos, né? E o preço que a gente paga é tão alto que não compensa. É uma conta que não fecha. Mas exige essa coragem de enfrentar os nossos dragões, de enfrentar os cachorros que habitam dentro de nós, de aprender a conversar com eles. Exige sair da zona de conforto. Exige essa busca que demora, e eu costumo dizer que esse processo ele dura pelo menos a vida inteira. Mas, como você disse, Vivian, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E eu, como você falou, eu também diria o mesmo. Em primeiro lugar, olha, eu sou grato pelo quanto o Enneagrama me ajudou. E eu sou grato, muito grato também, porque eu me sinto assim uma pessoa privilegiada por poder acompanhar de perto, sentado assim na primeira fila, as maravilhas, as transformações que acontecem na vida de tantas pessoas. Maravilhoso. Milhares e milhares de pessoas que a gente tem esse encantamento, né? Você há pouco me perguntou como é que é quando as pessoas não encontram. É dor, é sofrimento, é ilusão. Mas olha, quando as pessoas encontram, é encantador. É incrível. E eu vibro, eu sou eternamente grato por ter esse privilégio. Sei lá, não tem como não lembrar, Vivian. Você já sabe, e algumas pessoas que nos assistem já ouviram, eu estou fazendo um trabalho no presídio em Porto Velho. Uau! E já foram 3 anos seguidos que eu fui lá e continuarei indo, né? E sei lá, tu imagina um detento que veio falar comigo num intervalo e disse: eu sou tipo 8. Eu sempre fui isso. Eu sempre fui um cara de ir para cima. Eu estou aqui porque eu matei, o senhor sabe. E depois, gente, eu fiquei sabendo que ele tem 12 homicídios na lista.
Eu estou aqui porque eu matei, eu sempre fui assim. Mesmo aqui dentro do presídio, se alguém olhasse para mim com cara feia, eu ia para cima, eu partia na porrada. E eu há 3 anos, quando tive contato com o Enneagrama, eu descobri que era 8, eu entendi tudo. E eu disse, é assim mesmo. É por isso que eu estou aqui, tem que ser assim. E aqui no sistema prisional, se eu não for assim, eu estou lascado. Só que depois, sabe, começou a acontecer uma coisa estranha. Eu não entendia nada, porque de repente, um tempo depois, eu me percebo pedindo desculpa para um colega de cela. Eu me percebo evitando briga, confusão. Eu me percebo abraçando alguém e eu digo, não, rapaz, tem alguma coisa estranha que eu não sei quem é esse cara novo. O que está acontecendo comigo? E ele disse, hoje eu sou tão feliz por ter descoberto esse novo cara que existe dentro de mim. Uau! Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou sair daqui a 7 meses. E a minha família mora num outro estado. Eu não vou voltar para o meu estado de origem, eu quero ficar aqui, porque aqui eu tenho mais possibilidades de reconstruir a minha vida, mas eu já decidi que quando eu sair do presídio, eu vou passar 3 meses com a minha família, porque eu quero que a minha família conheça essa nova pessoa que eu descobri. Uau! Arrepia, sabe? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Né? É demais, é demais, é demais. Então, quando a pessoa descobre essa criança divina, é transformador, é libertador. Algo sempre que me remete ao Enneagrama, né, padre, é esse lugar da compaixão e da autocompaixão, né? É uma das coisas mais lindas, assim, de autoaceitação e de aceitar o outro, né, compassivamente como ele é. A gente tem a oportunidade de conhecer camadas mais profundas. Por que aquela pessoa se comporta daquela determinada forma? E entendendo isso, né, lógico, com um coração mais aberto para tudo isso, a gente... O amor, né? O amor transborda e resolve, dissolve e aceita, né? É muito bonito esse lugar da compaixão que o Enneagrama traz. Exatamente. E agora você falando, Vivi, eu lembrei aquela história de uma cultura africana que conta que tem uma tribo que quando nasce uma criança, os anciãos da aldeia se juntam e fazem uma canção para aquela criança que nasceu. Ai, que bonito. E cantam em momentos significativos da vida dessa criança, a aldeia se junta e canta essa canção que fala da essência, da beleza, da missão dessa criança, né? E uma coisa bonita diz que nessa aldeia, quando alguém comete um crime, quando alguém faz alguma coisa que vai contra os costumes, as tradições, as regras do povo, em vez de punir, eles juntam a aldeia e cantam para aquela pessoa a canção que fizeram quando ela nasceu. E, em vez de punir, de castigar, ajudam a pessoa a recordar a sua essência. E eu estou lembrando aqui, eu ouvi isso, Vivian, imagina numa empresa, dizendo assim, nós, na nossa equipe, quando percebemos que tem um colega, um companheiro de equipe que está mal, que está se comportando e prejudicando a equipe, a gente não aponta, não fala da personalidade dele, a gente chama e diz, fulano, fulana, você não é isso, não. Você é e fala da essência. Que lindo. Olha, você não é a pessoa agressiva, você é uma pessoa que tem um coração bom. Vai ajudá-lo a recordar a essência. Como isso é transformador, né? Nossa, muito bonito. E curando, trazendo esse olhar assim amoroso, né, padre? É o que traz a cura, que até a próxima pergunta que eu vou fazer, né, da gente trazer aqui essa ponte
essa ponte não, mas essa correlação da criança ferida com essa criança divina e trazendo essa relembrança, essa recordação, né, dessa fonte infinita de amor que somos por essência, né? É o que faz a cura acontecer e esse reencontro com a essência ser manifestado, né? É muita beleza, meu Deus. Com certeza. E olha, claro que é preciso derrubar as barreiras, curar as feridas, mas depois o mais importante é isso, é recordar o amor. Ou talvez até antes de cuidar das feridas, é preciso recordar o amor, porque é isso que vai nos dar coragem para olhar para as feridas. Jean-Yves Leloup, né, tão querido e significativo para a Unipaz, diz assim: é preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. Isso. A nossa tendência é cuidar da doença. E nós precisamos cuidar daquilo que é saudável. O que está doente em nós é a personalidade. O que é bom, o que é imaculado, intacto, é a essência. Cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. É a partir desse lugar sagrado que acontece a cura daquilo que está adoecido em nós, né? Sim. Que bonito. Mas vamos fazer, padre, esse lugar desse paralelo do conceito, porque é algo que se fala muito, né? Essa tal criança ferida que também habita em todos que estamos aí nessa experiência humana, acho que não dá para ser diferente, né? Se estamos aqui, tem essa, não sei, também volto a dizer, o senhor é que vai me dizer se é isso mesmo assim, mas esse paralelo dessa criança ferida que precisa de um olhar amoroso para que essa criança divina possa vir à luz, né? Exatamente, o cuidar, abraçar, carregar a criança ferida, quer dizer, nós adultos darmos a nós mesmos aquilo que a nossa criança sentiu que faltou na infância. Faltou amor, faltou segurança, proteção, faltou reconhecimento do valor próprio. Foi isso que feriu a criança. E o grande perigo, a grande ilusão é nós passarmos a vida procurando isso fora de nós. Esperando que as outras pessoas nos deem isso, que a vida profissional nos dê isso, que o mundo nos dê isso. E nunca vai dar. Não vai dar, né? E a grande mudança é quando nós assumimos a responsabilidade de darmos a nós mesmos o amor que sentimos que faltou, a proteção que não tivemos, a valorização que não sentimos. Quando nós adultos assumimos cuidar dessa criança. E aí a criança acolhida se torna o caminho para a criança feliz. Aí eu um dia tomei a liberdade, né? Quem sou eu, né? Mas tomei a liberdade de adaptar a poesia de Fernando Pessoa, de reescrever e colocar: a criança que eu sou vai comigo pela estrada. Encontrei-a quando aceitei ser quem sou. Hoje ela vai comigo, aceita e amada, ensinando o caminho por onde eu vou. Porque é essa criança divina que sabe qual é o caminho, que sabe qual é a missão, que sabe qual é o caminho da realização e da felicidade. E é sobre isso, né, que é importante falar. Quem sabe a gente possa falar disso, né, de como é realmente essa criança divina em cada tipo, em cada ponto do Enneagrama, né? Nossa, se o senhor quiser trazer um pouquinho, uma pincelada para dar esse gostinho, até porque ficou, para o ouvinte que está aqui conosco, a Unipaz São Paulo tem essa parceria maravilhosa com o Padre Domingos, a gente tem os cursos, costuma ser em janeiro, né? Do nível 1, do nível 2, agora para 2026 já essas vagas estão esgotadas, mas daqui a pouco a gente vai falar mais, porque tem outras oportunidades de estar presencialmente com o Domingos Cunha aqui em janeiro, falando sobre
a respiração e a casa redonda, mas já já a gente fala sobre isso. Vamos ganhar esse presente da pincelada de cada eneatipo. Olha, vamos começar pelo 8, né? Na personalidade, o 8 é aquela pessoa que passa uma imagem de força e de respeito. É a paixão da luxúria, da força, para impor respeito, porque, no fundo, há uma criança ferida que tem medo de ser enganada. Mas a criança feliz do 8 é aquela criança que vê, reconhece a verdade divina, que é o reflexo da verdade. A verdade é reconhecer que cada ser em si tem um valor próprio, tem um sentido autêntico, vale pelo que é. E quando a criança divina do 8 está aí nesse lugar, nesse olhar, vem a virtude da inocência. É aquela criança que confia na outra criança, que brinca. É o adulto que brinca com uma criança e que vira criança. É o adulto que usa a sua força para apoiar, para ajudar, deixa de ser a força bruta e passa a ser a força da ternura. Como dizia Victor Hugo, a mais forte de todas as forças é a força da ternura. Essa é a criança divina no ponto 8. Que lindo. E no ponto 9, na personalidade, nós temos aquela pessoa que evita conflito fora e não quer entrar com a confusão interna. E aquela pessoa que adota a postura de ficar quieta e calada para evitar conflito. Na essência, é aquela pessoa que percebe que tudo nela é amor. Se há amor, tudo nela tem valor. E então ela expressa, vem o estado emocional, a virtude da ação certa ou da diligência, que é fazer e falar com entusiasmo, da melhor maneira que ela pode, aquilo que ela sente vontade de falar e de fazer, porque sabe que isso é amor, que isso tem valor. No ponto 1, na personalidade, nós temos a pessoa, a paixão da ira. Aquela pessoa que acha que viver para ela é aperfeiçoar, corrigir a si mesma, ao mundo, aos outros. E se irrita. E nem se permite ficar irritado e depois acaba acumulando a irritação e acaba explodindo. Mas, na essência, nós temos a criança divina da serenidade. Olha só. A paz interior. O olhar da perfeição, o perceber que tudo é bom do jeito que é, tudo está perfeito do jeito que está. E eu não tenho que aperfeiçoar nada, eu tenho apenas que curtir e saborear essa paz interior. No ponto 2, na personalidade, nós temos aquela pessoa que acha que tem que agradar aos outros, cuidar das necessidades dos outros, para esquecer a sua carência, para não ver a sua carência. Na essência, no ponto 2, nós temos aquela pessoa que olha para dentro de si, percebe as suas necessidades, cuida dela, se permite fazer algo por ela e para ela sem culpa, e aí descobre a satisfação, o preenchimento, a completude, a virtude da humildade. Humildade que vem de humus, terra fértil, quer dizer, dentro de mim existe uma terra capaz de gerar vida em abundância, porque existe uma providência divina que coloca em mim tudo o que eu preciso para ser feliz. Olha que diferente, né? Nossa, maravilhoso. No ponto 3, na personalidade, o 3 acha eu tenho que fazer para sentir que eu existo e que tenho valor. A sensação é eu faço, logo existo. E o perigo de se tornar uma máquina de fazer. Na essência, o 3 se permite fazer pausas, se permite ter tempo para fazer apenas algo que ele gosta, apenas porque gosta, se permite ter tempo para cuidar dos laços afetivos com as pessoas, e aí, surpreendentemente, ele descobre um
prazer gratuito, duradouro. Ele percebe que alguém gera coisa boa gratuitamente para ele e que ele não precisa fazer nada para ser feliz, ele basta apenas usufruir, conectar-se com essa fonte que gera vida e harmonia e esperança dentro dele. Então ele encontra o estado emocional da veracidade. Veracidade quer dizer um prazer que é verdadeiro, que é autêntico, que é genuíno, que não depende do que eu faço. No ponto 4, na personalidade, vem a paixão da melancolia. A sensação é que a vida é um absurdo e eu tenho que procurar experiências intensas para me sentir vivo. Eu sinto que eu tenho que fazer coisas diferentes para me sentir vivo, para ter valor. E aí cai no pessimismo, na melancolia, nesse desânimo, na autoestima baixa. Na essência, dentro do 4 tem uma criança original, que tem dons únicos e um jeito único de expressar esses dons, e que quando essa criança expressa esses dons, ela sente uma satisfação emocional profunda, a alma saciada e, além disso, transbordando e gerando coisa boa à sua volta. Ela se sente original, única, especial. No ponto 5, nós na personalidade temos uma pessoa que acha que tem que entender tudo e tem que manter a sua privacidade e a sua individualidade para ter controle sobre as suas emoções, porque o 5 tem medo de sentir. E na essência, o 5 percebe que é exatamente no sentir que está o sentido da sua vida, o sabor, o que dá sabor à sua vida. Permitir-se sentir o corpo, sentir as emoções e liberar, expressar isso gratuitamente, generosamente, sem querer controlar, sem querer reter. A doação, a generosidade, a espontaneidade. No ponto 6, na personalidade, nós temos uma pessoa que acha que tem que pensar em tudo que pode acontecer e criar cenários para se proteger, para lidar com a ansiedade insuportável que toma conta dela, porque ela se sente sozinha, incapaz, impotente e insegura. E na essência o 6 percebe que dentro dele tem alguém maior do que ele, que segura na sua mão, como um adulto que segura na mão de uma criança, ou melhor, tem alguém que segura no meu coração. E então eu posso relaxar, confiar na voz do meu coração, seguir a voz da intuição, chamamos isso coragem, coração, agir pelo coração. O coração é a voz de Deus dentro do tipo 6. Chamamos isso de fé, força. E no ponto 7, você conhece bem, né? Na personalidade nós temos aquela pessoa que acha que viver para mim é evitar dor e sofrimento, buscando prazer, para não entrar em contato com a dor, com o sofrimento. E, na essência, quando o 7 se permite sentir, ele descobre algo fantástico. E descobre que essa capacidade de sentir, primeiro, aquece o coração e, segundo, lhe dá capacidade até de sentir dor. Se ele dá conta de sentir dor e de permanecer vivo e de encontrar formas criativas para superar a dor e o sofrimento, ele pode sentir. E aí encontra a virtude da temperança. Temperança é aquela capacidade de venha o que vier, pode ver que eu dou conta. Eu dou conta de sentir o amor e eu dou conta de sentir a dor e transformar a dor.
e perceber quando o 7 percebe que eu faço parte de um plano divino e que nesse projeto divino eu tenho um papel, um trabalho, um lugar, que o meu lugar é servir, colaborar com esse plano divino. E a gente costuma dizer, a missão do 7 é fazer bem feito o que tem que ser feito, custe o que custar, até ao fim, agora. E aí é a temperança como aquele tempero que dá gosto, que dá prazer à vida. Até suspirei aqui, padre. Até Coisa mais linda, meu Deus do céu. Que bênção ouvir tudo isso. É sempre um bálsamo te ouvir, padre, assim, porque no fim até vira uma pergunta aqui, assim, porque por mais que a gente tenha um eneatipo, né, a gente transita entre tudo isso que você trouxe, né? E até acho que a gente pode até fazer essa ponte com esse programa maravilhoso que é a Casa Redonda, né? Que o senhor criou e que nós teremos aqui em janeiro, que estão todos convidados. Quem quiser mais informação aqui, entre em contato conosco aqui da Unipaz São Paulo. Mas o Domingos criou um programa chamado Casa Redonda, que é justa a oportunidade de transitar. Agora, melhor o senhor falar. Do que eu. Ok, olha, mas é isso, exatamente isso. A gente usa essa parábola da casa redonda. Imagine uma casa que tem 9 quartos e 9 janelas. Cada quarto é um jeito de ser e estar na vida. Cada janela é um jeito de olhar o mundo, a realidade. Então, o Enneagrama é a casa redonda. Isso quer dizer, a primeira verdade que ele nos traz é cada um de nós, eu, Domingos, você, Vivian, cada um dos nossos ouvintes, é uma casa redonda. Nós temos 9 formas, 9 jeitos de ser e estar na vida e temos 9 formas de olhar a realidade. Segunda verdade que o Enneagrama nos lembra, lá na nossa infância, por causa dessas experiências traumáticas, para nos protegermos, nós acabamos criando um quartinho de estimação. Tem uns quartinhos que nos incomodam, a gente deixa de visitar, e tem um quartinho que a gente se sente mais amado, ou mais seguro, ou mais valorizado, e a gente começa a frequentar mais. Chegamos na vida adulta, o que é que acontece? Continuamos tendo os 9 quartos e as 9 janelas, mas tem um quartinho de estimação. É o que chamamos o nosso tipo, o nosso padrão de comportamento. Isso nos dá segurança? Dá. Mas isso nos priva da liberdade de andar pela casa toda. Então, essa simbologia da Casa Redonda inspirou uma vivência, que é uma das que vamos ter aí pela Unipaz, em São Paulo, em janeiro, que a gente chama a trilogia da Casa Redonda. Primeiro, todas as pessoas, independente do seu tipinho, porque nós somos a casa toda, então todos vamos andar por todos os quartos, por todos os pontos do símbolo aqui. E a primeira vivência, em cada ponto, nós vamos perceber a sombra que tem lá. Esse quartinho é um espelho onde eu posso ver sombras que existem em mim, feridas que existem em mim e que eu posso acolher e curar. Aí chamamos essa primeira vivência de trabalhar, curar a sombra, fazer uma faxina na Casa Redonda. Segunda vivência, eu vou perceber que em cada quartinho dessa Casa Redonda tem potencialidades, tem potências, tem habilidades que podem ser úteis para mim e que eu não estou utilizando. Eu só estou utilizando uma ferramenta quando eu tenho 9 ferramentas à minha disposição. Então, a gente passa por todos os quartos para resgatar, recordar essas habilidades. E depois a terceira vivência, que é a mais bonita, é isso que fizemos aqui. Aí chamamos o Palácio da Essência. Não é mais uma casa redonda qualquer, é um palácio.
É o palácio da essência. A gente vai andar por cada quarto e resgatar, reviver esse brilho da essência, reencontrar essa criança divina que está lá escondidinha em cada quarto. Para saborearmos esse palácio que é a nossa casa, a nossa pátria mãe, a casa de onde nós saímos, mas onde nós podemos voltar. Então isso será uma das vivências. E outra vivência, aproveitando que vamos ter também na jornada da Unipaz, é um trabalho sobre padrões respiratórios. Que importante, que importante. Como é que eu faço, não é? Como é que eu faço para resgatar essa criança? Como é que eu faço para curar essas feridas? Olha, existem muitos caminhos e hoje temos tantos trabalhos terapêuticos que ajudam, mas com certeza o trabalho mais profundo, mais acessível, mais transformador é o trabalho da respiração consciente. Uau. E nessa vivência dos padrões respiratórios, primeiro, nós vamos identificar, ajudar cada pessoa a perceber que cada tipo de personalidade tem um padrão respiratório diferente. E que esse padrão respiratório é um padrão reduzido, distorcido. É um padrão que nos adoece fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas onde acontece a distorção desse padrão respiratório? Porque cada um de nós respira de uma maneira distorcida? A criança pequenina, o bebê, respira bem, respira de uma forma natural, profunda, completa. Por que é que nós não respiramos mais assim? E a gente vai ver que isso tem a ver exatamente com os traumas da criança ferida. O trauma distorceu o padrão respiratório. E a repetição desse padrão respiratório distorcido sustenta a personalidade. É uma forma de nós continuarmos reforçando o trauma. E depois, nesse trabalho, nós vamos experimentar um exercício de respiração específico para cada tipo. Exatamente para isso, para a pessoa se libertar dessa distorção e recuperar uma respiração que recorde a sua essência. Então é um trabalho muito prático e que realmente pode fazer uma transformação enorme na vida das pessoas, e isso vai ser uma jornada muito bonita aí na Unipaz São Paulo, como sempre acontece cada final de janeiro. Será um prazer muito grande estar aí novamente. Tenho certeza. Eu falo também de experiência própria, né? Eu já fiz esse trabalho com o senhor da respiração consciente e, de fato, não só ganhar a consciência, porque a gente não é consciente, né, padre, desse padrão respiratório. Então, acho que ganhar essa consciência e estar atento, né, esse trabalho de autoobservação cotidiana mesmo, de ganhar essa relação mais profunda, né, com o sopro, com a respiração, que eu nunca me esqueço também uma frase que é muito marcada sua para mim, que respirar é o ato mais espiritual que existe, né? Exatamente. E permitir que esse fluxo, né, divino também se manifeste com mais fluidez, com mais, né, essa sensação, a palavra que me vem é isso, esse fluxo, né? Porque quando a gente, acho que acaba se protegendo, né? A respiração de cada eneatipo vai travando em algum lugar, de alguma forma. Eu, quando também, depois de fazer esse trabalho com o senhor, nossa, eu me dá conta, assim, dessa repetição do meu padrão com o meu eneatipo é impressionante. Só que a partir da consciência é onde a transformação pode acontecer, né? E exatamente. Né? Você estava falando e eu estava lembrando uma imagem que talvez ajude. A gente pode imaginar um tubo, né, aberto nas duas extremidades e o ar passa livremente pelo tubo. Isso. Nós, na essência, somos assim. A respiração, o sopro, não é apenas oxigênio e gás carbónico, é
a essência divina, é o sopro vital, é a energia vital, né? O que os hebreus chamavam de ruá, o que depois se chamou de espírito, os gregos chamavam pneuma, a Índia antiga chamava prana, a medicina tradicional chinesa chamava qi, os sufis chamam baraka, as tradições dos povos originários chamam aivu, ou a ciência chama energia vital, energia sutil. Ok, quando esse sopro nos perpassa e entra e sai livremente, é o estado de essência. Basta ver quando nós estamos num lugar tranquilo, no meio da natureza, né, com pessoas que a gente ama, a nossa respiração como é que fica? Fica leve, livre. Agora, quando esse tubo está obstruído, a entrada está obstruída, ou a saída está obstruída, ou tem obstruções lá dentro, o que é que acontece? O vento, o sopro não passa. Ou passa com dificuldade. Ou nós resistimos à entrada, ou resistimos à saída, ou dificultamos o fluxo. Isso chamamos personalidade. Uau. Personalidade é isso. As obstruções são os traumas que impedem o sopro de fluir. Ora, como você falou, primeiro, tomar consciência onde é que está a obstrução, limpar essa obstrução e experimentar esse sopro que nos perpassa e que nos transforma, que nos reconecta com a essência. É um trabalho profundamente libertador. Muito bonito. E também, né, sempre me vem... É muita gratidão, viu, padre, ter o senhor na vida, assim, porque eu tenho muitas memórias, lembranças de frases, né, do trabalho que eu fiz, assim, com o senhor, que ficaram marcadas para sempre. E essa respiração é o que faz a ponte, né, entre a personalidade e a essência, né? Essa inteligência, né, da vida. Eu diria, olha, é a chave. Nós podemos viver no modo personalidade, que é um modo esforço, que é um modo sofrimento, que é um modo estresse, ou podemos viver no modo essência, que é o modo plenitude, satisfação, felicidade, realização, saúde integral. E podemos dizer, a chave que vira para um ou para outro modo é a respiração consciente, claro. Nós respiramos, mas respiramos no automático e não funciona. Nossa, agora, quando a gente faz a respiração consciente, e você também tem essa experiência, está trabalhando com isso e vendo os efeitos disso na vida das pessoas, é maravilhoso. E talvez o mais bonito, Vivi, eu gosto de dizer isso, olha, é algo tão simples. Tão simples. Que está literalmente na frente do nosso nariz, ao nosso alcance. E outra coisa, pelo menos por enquanto ainda é de graça. Coisa linda, né? Maravilhoso, meu Deus do céu. Não, sério, né? Desde então que eu ganhei essa consciência e tive a oportunidade, de fato, de estudar num lugar bem da ciência, assim, mas mais do que eu estudo, né, padre, é a experiência, assim. Eu estava aqui antes da gente começar a gravação compartilhando que eu estou num lugar, estou muito grata à minha disciplina de fazer exercícios, né, de respiração consciente diariamente, e é impressionante a bênção, é impressionante, gente, sério, fica o convite, assim, para passar por essa experiência transformadora com o Padre Domingos aqui, assim, e ganhar essa relação com essa bênção, né, de pura vida. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E eu falo assim, né, para os meus mentorados, padre, assim, para quando chegam para fazer o trabalho comigo, eu falo assim, ó, eu não prometo nada, mas os milagres têm acontecido. Exato, é isso, porque no fundo, Vivian, eu gosto muito de falar isso, não é algo que a gente faz. Quando a gente passa para o campo da essência, da espiritualidade, não é trabalho nosso. Sim. A nossa parte é desobstruir, tirar as dificuldades, quebrar as barreiras.
depois acontece. A gente simplesmente experimenta, se permite saborear. Aí é a ação do sopro, é a ação do Espírito em nós. Nós não precisamos fazer nada. Se a gente não atrapalhar, acontece. Maravilhoso. É isso. Incrível. É incrível. É muita bênção. Nossa Senhora. Que maravilha, meu querido. Que bálsamo, que presente, né, de fim de ano aqui para os nossos ouvintes, essa conversa com você. É sempre uma grande bênção conversar com você, meu querido. Muito obrigada, viu, por ter aceitado, por trazer essa mensagem tão bonita aqui para a reta final do ano, aqui no Mutantes. E acho que para a gente finalizar, eu vou fazer esse convite assim que eu sempre faço de se o senhor tivesse que falar aqui uma mensagem assim do coração mesmo, né? Não tem como assim, não viria de outro lugar. Mas para quem nos escuta agora aqui, que talvez sinta distante dessa criança divina, como é que o senhor deixaria uma mensagem de final, de Natal, de encerramento de um ano para um novo ciclo que está por abrir? Ou esteja você ouvindo a gente, quando estiver ouvindo, tenho certeza que o senhor tem para dizer é atemporal. Mas o que o senhor deixaria de coração para corações, assim, para acontecer esse resgate dessa criança que Olha, talvez esteja distante de si? a minha mensagem deste Natal, e que tem tudo a ver com esta nossa conversa, eu peguei 2 pensamentos de um místico do final do século XIII, início do século XIV, chamado Mestre Eckhart. Ele diz assim: Deus nasce no ser humano e o ser humano nasce em Deus. Assim dizia o místico Eckhart, que continuava: o nascimento de Deus acontece no fundo da alma humana e não fora do ser humano. O ser humano pode colaborar com este nascimento fazendo o seu trabalho de autoconhecimento, voltando-se para Deus. É aí. E quando nós olhamos para dentro de nós, fazemos esse trabalho, nós estamos colaborando para que Deus, a criança divina, se manifeste. O Natal é isso, o autoconhecimento e a espiritualidade têm sentido quando nos ajudam a fazer essa viagem. E vale a pena, com certeza vale a pena, é inevitável. É uma viagem sem volta, mas é uma viagem que também traz transformações muito gostosas. Muito Vale a bonitas. pena. Vale a pena. Coragem, né, padre? Coragem. A saída é para dentro. Coragem. A saída é para dentro e a viagem é pelas sombras. Eita, Nossa Senhora. Vamos que vamos. Meu querido, muito obrigada, padre, por mais uma oportunidade de troca aqui, viu? Que essa mensagem chegue aí a muitos corações, por esse despertar, por essa recordação, reconexão com essa criança divina que habita em todo o coração de todos os seres humanos. Que essa conversa possa realmente ser uma semente aí a mais no mundo, por esse despertar, porque a vida é uma grande bênção, é um grande presente, né, padre? E poder fazer essa travessia com mais consciência é uma grande oportunidade. É o convite aqui do Mutantes, né? Para que é um convite à plenitude do ser. E eu sinto na pele mesmo que o Eneagrama é uma espetacular oportunidade para toda essa integração, para toda essa expansão da experiência humana, desse monte de ser divino que estamos aqui manifestado em forma de seres humanos. É uma grande oportunidade essa jornada do Eneagrama como um todo. Eu sou muito grata. O senhor já sabe, eu não me canso de dizer o quão grata eu sou por o senhor ter me apresentado essa ferramenta divina, sublime, soberana, que é o Eneagrama. Muito obrigada, viu, meu querido? De todo o meu coração.
toda a sua ação no mundo aí que tem sido tão transformadora. Centenas e milhares de pessoas que já tiveram a oportunidade do encontro com o senhor. Obrigado, Vivian. Um abraço para você. Até breve. Um abraço para toda a família da Unipaz. Até breve também. Em janeiro estaremos por aí. Um abraço Sim. Para todos os ouvintes, aqueles que nos assistirem, e que que todos possamos fazer essa viagem inesquecível e transformadora e que vale a pena ser vivida. Um grande abraço. Viva! Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada, ouvinte, que está aqui conosco até agora, deixando um beijo bem grande no seu coração. Se você estiver aqui me ouvindo na reta final do ano, que seja um fechamento de muitas bênçãos, que vocês tenham aí um Natal e uma virada de ano iluminada, harmônica, amorosa. Obrigada por nos acompanhar aqui no Mutantes todos esses anos. Estamos aí já há mais de 4 anos, trazendo inspiração para esse mundo melhor, com a cultura de paz. Quero deixar o convite, se você não conhece a Unipaz São Paulo, temos o site unipazsp.org.br. Lá você tem acesso a muitas informações, possibilidades, cursos, formações. Tem aí o Enneagrama chegando, que é sempre uma grande jornada com Domingos Cunha aqui em São Paulo. Temos também o Hub Transpessoal, que é o nosso EAD. Lá tem cursos, mais cursos assim, disponíveis iniciáticos por um valor extremamente simbólico. Você pode se associar ao Unipaz. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, cada vez mais expandindo essas sementes da transformação. Sejamos nós a transformação que a gente quer ver no mundo. E ainda fazer o convite para você conhecer o nosso PEP, o nosso Porto Ecológico da Paz, o nosso espaço físico em Porto Feliz, no interior de São Paulo, que é mais um centro de educação para a paz, que a gente está fazendo acontecer com muito amor. São todos muito bem-vindos e é sempre uma grande bênção estar aqui fazendo Mutantes acontecer. Eu agradeço, eu me emociono, eu agradeço profundamente a Unipaz, a oportunidade que ela me traz de ser aqui uma voz dessa escola tão incrível que é a Universidade Internacional da Paz. A todos que fazem ela acontecer, estamos juntos, com muita gratidão. Um beijo no coração de todos e até o próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.